O mundo conectado pela internet, celulares e computadores transformado em espiões. Este é o seu programa Giro em Ação e eu sou Demóstenes Reis. Estamos iniciando mais um programa Giro em Ação e hoje o nosso tema é crimes cibernéticos. E para falar do assunto, nós estamos aqui com a doutora Monimar Leão Alves. Tudo bem, doutora? Tudo bem, com você? Bem-vinda ao Giro em Ação. Obrigada. E também com o cantor PR Soul. Prazer estar aqui, Demóstenes, falando, tendo essa discussão bacana, que é algo que é muito importante hoje para nós da sociedade, e falar daquilo que eu mais gosto de fazer e que eu nasci, que é a música também. Muito bem, bem-vindo. E o tema, ele é muito importante, tá? Hoje é um tema e até muitas polêmicas, né, doutora? Mas, em primeiro lugar, o que é crime cibernético? Bom, crime cibernético são os crimes já comumente conhecidos que são praticados por meio da rede mundial de computadores. Então, os crimes cibernéticos são todos aqueles que outrora, onde não existia ainda a internet, são praticados por esse meio. Por exemplo, o crime de furto, de roubo, onde as pessoas, às vezes, por um contato físico, fazem esse dano ao patrimônio das pessoas. Hoje ele também é feito por meio da internet, porque as transações hoje financeiras, muitas se fazem por meio da internet. Então, é uma forma diferente de crime. Só que como o modo como que ele se opera é diferente, existem normativas, existem leis específicas para tratar desse assunto. O crime cibernético e ataque cibernético é a mesma coisa, doutora? Não necessariamente. Porque o crime, por si só, ele precisa da consumação, né? É claro que existem algumas tentativas e tudo, mas para se caracterizar o crime cibernético, o ataque, ele tem que causar um dano efetivo à pessoa. Então, qual é a diferença em si, tá? Sintetizando, de crime cibernético para o ataque cibernético? Vamos lá. Vamos imaginar um hacker, né? Que geralmente é a pessoa que vai fazer isso. O hacker, ele pode, por exemplo, tentar entrar na sua conta, por exemplo. O fato dele ter tentado entrar não significa que ele cometeu um crime cibernético, mas o senhor sofreu um ataque cibernético, né? Agora, se ele conseguir entrar na sua senha, te manipular, te mandar um link com um vício, com um vírus, para que, por meio disso, ele entre na sua rede e pegue do senhor, da sua conta bancária, seu patrimônio, aí sim o crime cibernético foi configurado. Doutora, o mundo hoje está conectado, está conectado. E nós estamos vendo hoje no noticiário o Brasil falando muito nas nossas lideranças, como ministro da Justiça e até ministro do STF. São ataques que estão sofrendo. Se as autoridades, a autoridade tem sofrido ataque e o cidadão comum, quais as leis que garante dar segurança ao cidadão comum? Além da lei Marco Civil, né? Nós temos a lei Marco Civil. O que o Marco Civil traz? O que o Marco Civil garante dentro da legislação brasileira de segurança para o cidadão que é usuário da internet? Vamos por parte que a sua pergunta é um pouquinho complexa, né, Demóstenes? O senhor colocou nossas autoridades que estão sofrendo ataques. Não se sabe ainda se esses ataques já se configuraram crimes. Tanto que as mensagens relativas ao ministro Moro estão sendo investigadas, estão sendo analisadas. Então, primeiro momento, isso não existiu de ontem para hoje. Nos Estados Unidos e em alguns países da Europa já se tem investimentos robustos em proteção. Porque da mesma forma que o hacker ele estudou para aquilo, tem como os cientistas e os engenheiros da computação trabalharem na prevenção. Então, se hoje estão acontecendo esses fatos com as autoridades e com os cidadãos como uma primeira coisa, carece de investimento nessa área. Segunda parte da sua pergunta, o que nós temos de legislação que nos assegura? Nós temos o Marco Civil da Internet, que ponderou e regulamentou várias situações desse mundo da rede mundial de computadores. Temos a tão conhecida Lei Carolina Dickmann. O que é a Lei Carolina Dickmann? Foi
um adendo, uma alteração no Código Penal brasileiro, o qual se colocou penas específicas, procedimentos, algumas situações que configurem esses ataques cibernéticos que chegam a ter crimes. O que aconteceu com a artista? Pessoas, hackers, invadiram o sistema dela pessoal e coletou imagens íntimas e se aproveitou dessas imagens, desse patrimônio pessoal da pessoa. Daí, não tem nada de diferente na Lei Carolina Dickmann, é uma alteração no Código Penal brasileiro. E agora, por último, que ainda vai começar a sua grande parte de vigência, que só um pedacinho dele que começou, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que é uma lei que poucos artigos dela entraram em vigor, a maioria, a sua grande maioria, entrará em vigor somente em agosto do ano que vem. Ela é uma lei muito dura, que prevê sanções muito duras à proteção de dados. E aí, o legislador brasileiro, ele não estabeleceu somente a proteção de dados no campo digital. Todo tipo de dados, seja eles os dados físicos, a cópia do documento daquele cliente seu, na sua empresa, no seu banco de dados, aqueles dados que você tem no seu e-mail dos seus funcionários, dos seus colaboradores, dos seus fornecedores. Todas essas pessoas, agora, a partir de agosto do ano que vem, elas carecerão de proteção de dados. E a lei, essa nova Lei Geral de Proteção de Dados, ela estipula, inclusive, indenizações bem pesadas e investigações muito duras àqueles proprietários, aqueles gestores daqueles dados que não cumprirem. Um dos institutos do Marco Civil também era a preservação de dados, correto? Exatamente. O Marco Civil da Internet foi criado porque desde que instituiu a Rede Mundial de Computadores e ela foi utilizada no Brasil, não havia ainda uma legislação que estabelecesse proteção, que estabelecesse previsões específicas, porque nós tínhamos até então a Constituição brasileira e o Código Civil brasileiro, que prevê a proteção à intimidade, à privacidade, ao domicílio, etc. Mas de uma maneira muito ampla. O Marco Civil da Internet veio para proteger esses direitos e a Lei Geral de Proteção de Dados veio para proteger ainda mais e veio para estabelecer sanções a quem descumprir. Então, agora, com a Lei Geral de Proteção de Dados, não vai ser só vou pagar por uma situação que eu fiz, não. Agora, quem tem esses dados na sua posse, ele tem a responsabilidade de zelar por eles, ele tem a responsabilidade de guarda, a responsabilidade daquela pessoa que você está manuseando os dados, cliente, fornecedor, funcionário, qualquer seja ele, você tem uma responsabilidade se outra pessoa utilizar daquilo e causar dano à pessoa. Quer um exemplo prático para você entender? Clínicas, vamos às empresas aí do ramo de saúde. É muito comum, você chega para ter uma consulta, um procedimento, vocês pedem sua ficha, pega seu documento, a secretária começa a preencher seus dados, seus endereços, faz ali o seu cadastro. A partir daquele momento, aquela empresa, ela tem em sua posse os seus dados pessoais, seus documentos, CPF, são dados muito importantes. Em alguns locais eles chegam a fazer cópia, então às vezes eles ficam com aquilo. Onde que entra a Lei Geral de Proteção de Dados? Aquela instituição, ela tem responsabilidade de guardar o sigilo, a sua privacidade e se alguém mal intencionado utilizar daqueles dados para lhe causar algum tipo de dano, e a lei não fala só em dano criminal, ela fala em dano geral, então a gente entende que existe a indenização civil quanto a isso. Se ela passar esses dados, ela será responsabilizada. Aí entra automaticamente numa outra responsabilização. Não tem aquela máxima que a empresa responde pelos atos dos seus funcionários? Então agora a empresa tem mais essa responsabilidade. Ela tem que treinar os seus funcionários, dar ferramentas corretas de manipulação desses dados e tem que ser bastante rígida na proteção dele e caso se acontecer algum problema, ela tem que advertir, porque senão, lá na Justiça do Trabalho, lá na Justiça Civil, lá na Justiça Criminal, é ela quem vai responder. Então vamos para os nossos comerciais, eu vou deixar uma pergunta. Esse sigilo, ele pode ser quebrado só judicialmente ou não?